A única coisa que Deus quer é que você creia no Filho dele. Que você creia que o Senhor Jesus, ele é o Messias. E a única coisa que Cristo quer é que você creia que Deus o enviou. Então muitas pessoas buscaram a Cristo por alguma necessidade terrena e ao mesmo tempo espiritual. A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma filha endemoniada, e até a passagem quando Jesus diz que não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O Senhor Jesus elogiou aquela mulher, falou: grande é a tua fé, vai, a tua filha já está curada. Do centurião, a Bíblia fala de um mestre também, que a filha dele estava doente, e alguém disse: não incomode mais o mestre, que sua filha morreu. O Senhor Jesus foi lá e ressuscitou a criança. A Bíblia fala dos 10 leprosos, que o Senhor Jesus curou os 10 leprosos. A Bíblia fala da ressurreição de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. E tantas outras passagens bíblicas, a mulher samaritana no poço, que Deus revelou a vida dela, o dom de revelação, e ali ela passou a crer em Cristo. Ainda levou outros a crer em Cristo através daquela revelação. Não és porventura o Messias? E eu vejo pregadores, eu vejo denominação que ela não é usada para fazer nenhum milagre, não é usada para fazer nenhum prodígio, e se achando mais santo do que os outros. E eu continuo dizendo, se são tão santos assim, se tão retos, se são os verdadeiros discípulos de Cristo, se são os verdadeiros profetas, por que também não faz os milagres? Por que também não faz os prodígios? Por que também não faz as maravilhas? E fica ainda ensinando o povo a duvidar, ao povo a não buscar os milagres, o povo a não buscar os prodígios, o povo a não buscar as maravilhas de Deus, quando Deus quer que o povo busque os milagres, os prodígios, as maravilhas, os dons do Espírito em Cristo. Parece que está com ciúme de Jesus, ou está com inveja de quem é usado nos dons do Espírito, porque não fazem. Interessante, não fazem e não quer deixar os outros fazerem. Parece aquela doutrina que o Senhor Jesus falou dos fariseus: vocês não entram no céu e não querem deixar os outros entrar. Que você não deve buscar Deus só para ter as coisas. Que você não deve buscar Deus para ter bênçãos aqui na terra. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Onde é que está na Bíblia que você não deve buscar Deus para ter o pão norte de cada dia? Onde é que está na Bíblia que você não deve buscar Jesus para ter uma cura, para ter uma libertação, para ter um milagre, tanto na sua vida como na vida de outra pessoa? Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia nos ensina, nos exorta, nos repreende a não ficar ansiosos pelas coisas da terra, mas confiar que Ele vai suprir nossa necessidade como Ele supre a dos passarinhos. Que nós devemos confiar em Deus, que Ele vai nos vestir como Ele veste o lírio dos campos, as flores do bosque. Quem deu beleza às flores? Quem alimenta os passarinhos? O que Deus ficou com raiva do povo lá no deserto, não foi do povo ter pedido alimento, foi do povo duvidar que Deus não os alimentaria. A forma de pedir, a forma soberba e altiva, exigindo que Deus fizesse alguma coisa. A gente não exige dos nossos pais que eles façam uma coisa por nós. Eles, por ser nossos pais, eles já suprem as necessidades dos filhos.
E quando um filho vai pedir uma coisa para um pai, para uma mãe, pede com humildade. Deus não se agradou porque eles não pediram com humildade. E quando a pessoa está ansiosa por alguma coisa aqui dessa terra, ela não pede com humildade, ela pede com soberba, com altivez, com arrogância. Mas Deus tem prazer de nos abençoar aqui. A Bíblia fala que quando Deus fez Adão, Deus já tinha feito todas as árvores com fruto. Deus fez um jardim no Éden para Adão, uma mansão para ele. Não estou falando que você deve buscar Deus para ter uma mansão, não, para ser rico, não. Eu estou falando que Deus, antes de Adão existir, Deus já tinha criado tudo que era necessário para ele. Só estava faltando uma companheira, mas depois Deus também deu. Então todas as bênçãos que nós precisamos já estão preparadas antes da fundação do mundo. Eu lembro do testemunho de um pastor, ele falou que foi arrebatado. Lá onde eu fui batizado, aí ele falou que o anjo levou ele numa sala. E estava cheio de presente, cheio de presente. Ele perguntou para o anjo: e esses presentes aqui, essas caixas aqui é o quê? Aí o anjo falou para ele assim: isso aqui é as bênçãos que Deus tem para o povo dele, mas o povo não tem fé para receber. Então essas mensagens que são contra os milagres, são contra os prodígios, são contra as maravilhas de Deus, está roubando a fé do povo, quando deveria incentivar o povo a ter fé, para não ficar ansioso pelas coisas dessa vida. Eu lembro do irmão, ele chegou em mim, aí disse que entrou na congregação e tinha um irmão orando pelos material escolar dos filhos. Deus, o material escolar dos meus filhos, Senhor, eu preciso comprar os material escolar. Aí esse irmão falando para mim, tipo criticando, esse irmão devia estar pedindo, tipo assim, coisas espirituais. O irmão estava orando para o material escolar dos filhos, irmão, como se fosse alguma coisa errada. Eu nem sei porque eu não falei isso, mas eu estou falando agora, que talvez ele escute esse vídeo. Se estiver lá na congregação e quiser conversar comigo sobre o assunto, pode vir conversar. Por que ele não foi ajudar o irmão a comprar o material escolar? Não, foi criticando o irmão. O irmão estava clamando a Deus, o irmão estava clamando a Jesus pelo material escolar do filho. Você acha que Deus estava com raiva do irmão? Você acha que Deus ficou com raiva do irmão? Deus teria ficado com raiva dele se estivesse diante de uma imagem de escultura. Deus teria ficado irado com ele se ele estivesse diante de orando a algum santo que não fosse Jesus. Deus, quem sabe, teria ficado irado com ele se ele estivesse se humilhando para o homem, mas ele estava se humilhando a Deus, se humilhando a Jesus, ele estava pedindo para Jesus, ele estava pedindo para Deus. E o irmão lá, viu que o irmão estava com necessidade dos materiais escolar e nem foi lá para ajudar ele a comprar, porque devia ter ido ajudar, se tem condição. Talvez até Deus permitiu ele ouvir aquela oração para ele ajudar o irmão a comprar o material escolar dos filhos, mas isso ele não fez. Mas criticar o irmão que estava orando pelos materiais escolares, isso ele fez, mas ajudar o irmão ele não fez. Tem muita gente que critica, o outro clamando, o outro orando, mas na hora de ajudar não ajuda, só sabe criticar. A pessoa está lá clamando por uma vitória, por uma saúde, por uma bênção de Deus, ninguém ajuda, ninguém quer, não, está errado, não deve clamar isso não, deve pedir só Espírito Santo, deve pedir só santidade, deve pedir só retidão. Onde é que está na Bíblia isso, irmão? Quando as pessoas vão a Deus, quando você vai a Deus, quando você vai ao Senhor Jesus, pedindo Ele alguma coisa, humildemente que você precisa, Deus se agrada. Deus olha lá do céu e fala: está confiando no meu filho, está confiando em mim. Porque quem confia em Cristo, confia em Deus. Quem confia em Deus, confia em Cristo. Sabe por que algumas pessoas são assim, irmão? Porque elas não gostam de ajudar o outro. Elas não gostam de socorrer. Elas acham que aquilo ali é importuno. E a gente é assim mesmo. Se uma pessoa toda hora ficar pedindo alguma coisa pra gente, a gente fala: pô, toda hora tá me pedindo alguma coisa. Toda hora tá me pedindo dinheiro, toda hora tá me pedindo um calçado, toda hora tá me pedindo isso. Vai se virar, rapaz, vai trabalhar, vai não sei o que, não é? A gente é assim, não é? Mas Deus não é não, irmão. Pode ter certeza que Deus não é não. Deus tem abundância de bênçãos. A gente não quer dar, não é porque a gente quer que o outro se esforce, é porque a gente não quer abrir mão do que é nosso. Porque a gente tem medo de faltar e às vezes falta mesmo. Mas para Deus não falta. Deus tem abundância de bênção. Deus tem abundância de vitória. E muita gente vai buscar Deus para receber uma vitória. Tem que amar a Deus, não com medo do inferno. Tem que amar a Deus
Por gratidão à salvação. Irmão, você tem que amar a Deus por gratidão à salvação e medo do inferno também. O Senhor Jesus falou, não tema aqueles que podem só matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Tem que ter o temor também de ir para o inferno. Tem que ter o temor do castigo. Temor envolve o medo do castigo, da repreensão. Imagina se a sociedade não tivesse polícia. Como seria a sociedade? Se não tivesse a condenação, se não tivesse cadeia. Se as pessoas cometessem infrações e não tivessem uma pena para infração. Se com a pena as pessoas já cometem a infração. Se com a polícia, se com a condenação as pessoas já matam, já estrupam, já roubam. Imagina se não tivesse nada. Tem gente que não tem temor nem com as leis e se não tivesse lei. Tem gente que não respeita a Deus nem ter no inferno, imagina se não tivesse. Então as pessoas inventam um evangelho que não é conforme as escrituras. É conforme o conto da carochinha. É conforme a Cinderela. É conforme as suas próprias fantasias de um mundo perfeito. A Bíblia nos ensina a buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Mas a Bíblia também nos ensina a buscar as demais coisas em Cristo. Não ficar ansiosos, porque a ansiedade é contra a fé, como se Ele não pudesse nos suprir. Deus, Ele se ira quando a gente não acredita que Ele vai suprir qualquer área da nossa vida. Já viu quando você fala a verdade e alguém duvida de você? E você está falando a verdade e a pessoa está duvidando. Como é que a gente não fica chateado? Pô, estou falando a verdade e a pessoa não está acreditando. Imagine Deus, que pode. Porque às vezes a gente nem pode, a gente fala que vai suprir a necessidade de uma pessoa, acontece um imprevisto e a gente falha com aquela pessoa. Alguém fala que vai ajudar alguém financeiramente, aí um filho, uma filha fica doente, passa mal, tem que internar, ou um carro quebra, alguma coisa que ela tem que gastar muito dinheiro. Ela fala, falei que ia ajudar fulano, agora eu não posso, porque eu estou tendo um problema aqui em casa. Você vai socorrer sua casa. Você fala que vai ajudar alguém financeiramente, aí seu pai, sua mãe tem um acidente, tem que pagar a internação, tem que pagar a cirurgia, tem que comprar remédios caríssimos. Você já não vai poder ajudar outra pessoa. Por quê? Porque você vai ajudar sua mãe e seu pai. Você não vai deixar sua mãe e seu pai doente, passando mal, passa um vento, leva o telhado lá da casa onde os seus pais moram, arrasta tudo. Aquele dinheiro que você emprestava para outra pessoa, agora você não pode, você vai ter que arrumar o telhado da casa dos seus pais. Então Deus não tem esses imprevistos. Se Deus fala que vai fazer uma coisa, é porque Ele pode fazer. Não falta para Deus bênção. Não falta para Deus socorro. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, fala, se Ele deu Cristo por nós, não nos daria juntamente todas as outras demais coisas? A Bíblia fala que os sinais nos seguiriam, mas a bênção a gente que busca. Algumas pessoas falam, não, a bênção vai correr atrás de você. Não, você que vai atrás da bênção. Os sinais que nos acompanham, quais os sinais? Curar enfermos, expulsar demônios, milagres, prodígios, maravilhas. A partir do momento que você crê em Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma, que você busca o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, os sinais te acompanham. Agora as bênçãos, você luta por ela. O trabalhar, o estudar, um projeto de vida é conquistado com esforço. Agora os sinais de maravilhas, eles acompanham os que creem. Então como é que essas pessoas falam que creem em Cristo, que são retas, que são justas, que são tementes a Deus, que são puritanos, mas os sinais não acompanham o ministério delas? Os sinais não acompanham a congregação delas. Onde elas congregam, não tem cura de enfermidade, não tem cura de doença. Os demônios não são expulsos, não tem revelação, não tem profecia, não tem batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, não tem interpretação de línguas. Como elas podem dizer que creem realmente em Cristo, se os sinais não estão acompanhando o ministério onde elas estão, a congregação onde elas estão? Aí fala que o outro é falso profeta, fala que o outro ministério é dos falsos profetas, e lá está tendo cura divina, está tendo milagre, está tendo prodígio, está tendo maravilha.
Porque os fariseus falavam isso. Ó, lá não é de Deus não, nós somos de Deus. Mas lá está tendo um milagre. Mas nos fariseus não está tendo não. Nos saduceus não está tendo não. E ainda queria exortar o Senhor Jesus pelos milagres e pelos prodígios que ele fazia no sábado. Não é lícito trabalhar no sábado, não é lícito fazer milagre no sábado. Hipócritas. Se o animal de vocês não cai no buraco no sábado, vocês não vão lá e tiram por causa de dinheiro? Se a circuncisão cair no sábado, vocês não vão fazer a circuncisão no sábado, invadindo a lei de guardar o sábado? Por que eu não posso curar essa mulher? Que a Bíblia fala que tinha um espírito que deixava ela torta. Quando o espírito saiu, aquela mulher se endireitou. Quando o espírito maligno sai da nossa vida, a gente se endireita. O que leva as pessoas a andarem encurvadas é os espíritos malignos. E Deus enviou Jesus para expulsar os espíritos malignos e a gente se endireitar na presença dele. E os dons do Espírito Santo colaboram para que nós venhamos nos endireitar. E quem não se endireita, mesmo vendo os dons do Espírito, vai receber duro juízo. E mesmo aqueles que experimentam os milagres de Cristo e não se endireitam, receberão mais duro juízo. E aqueles que são usados com os dons do Espírito e não se endireitam, receberão 2 vezes mais o duro juízo. É isso que o Evangelho ensina. Deus não é contra Ele mesmo. Deus envia o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus envia o Espírito Santo para derramar dons espirituais nos homens, de milagres, prodígios, maravilhas. Aí Deus vai contradizer Ele mesmo? Porque eu vejo pregadores, ministérios contradizendo as próprias Escrituras quando desmerecem os dons do Espírito. Quem está sendo fariseu? Quem está sendo saduceu? Quem está sendo hipócrita? Os que estão sendo usados com milagres, prodígios e maravilhas? Ou aqueles que dizem que são santos, são retos, são puros, são melhor do que os outros, que a mensagem dele ou dela é a doutrina de Cristo, que a congregação dela que é certa, que a denominação dela que é certa, que só o que ele prega é certo, os outros é errado, mas lá não tem milagres, prodígios nem maravilhas, não tem os dons do Espírito. Nessa geração, quem estão sendo os verdadeiros fariseus? A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.